Bom dia, bom dia, bom dia. Augusto aqui e vamos hoje fazer algumas operações, tá? Gente, de manhã cedo não saiu nenhum gatilho para entrada, tá? Não estava batendo simetria, o gráfico buscando lá no passado, né? As regiões de marcação, enfim. Então eu deixei aqui, olha o quanto de linha que eu deixei marcado e não estava batendo as simetrias, né? Eu falei assim, vou me desligar um pouco daqui e vou voltar depois, mais tarde, né, para poder fazer a operação, tá? Então, quando você observar, né, que você abriu o gráfico e ele está buscando, né, lá no passado as entradas, tá difícil, não está fazendo desenho aqui no presente, né? Eu abri 5 pares de moeda praticamente, tá? Mas fiz tanta marcação e não enxerguei praticamente nada, tá? Só pontuei algumas coisas aqui, né, para ver o que o gráfico estava fazendo. Mas enfim, você deixa para o momento mais oportuno, tá? Para você fazer as operações, ok? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer a marcação, ó, nesse momento onde eu estava aqui, ó, o gráfico estava em uma tendência de baixa e aí ele fez esse mergulho aqui e aí eu estava tendo que buscar lá no passado. A maioria dos gráficos estava desse jeito, um movimento de suporte ou de resistência para poder fazer um parâmetro. Só que agora, olha só, ele já começou a desenhar, tá? Então, por isso a importância, né, de você ter o controle emocional para aceitar, né, que existe outros momentos para você operar. Você pode aumentar a sua assertividade, tá? Nas suas operações fazendo isso. Tá bom? Então, ó, aqui, né, nós temos onde o gráfico mergulhou, né, a famosa quebra de estrutura. Nós temos um topo aqui que ele deixou, não criou uma lateralização aqui, né? Ó, tem um fundo nesse ponto aqui, tá? Aqui a gente percebe que ele também não alcançou esse fundo, né? Ó, ele deixou 2 toques aqui nessa região, tá? Aí ele iniciou um movimento de alta, tá? Ele iniciou um movimento de alta. Então aqui, ó, a gente está observando, né? Ele fazer um movimento, ó, acompanhando a tendência, tá, gente? Acompanhando a tendência. Olha como fica mais claro para você fazer a operação, né? Então a gente percebe que ele está buscando um patamar é, anterior, né? Como alvo. Não deixou nenhum desenho assim muito agradável aqui para a gente poder ter algum parâmetro, né? Mas agora ele, né, deixa um contexto gráfico saudável para a gente fazer a nossa operação, tá? Então, ó, eu vou tirar. Deixa a linha aqui, né? Olha que game bonito, né, que a gente está ganhando, ó. Então, Euro USD, né, nos apresentando aí a primeira operação positiva de hoje. Vamos seguir o padrão, abrir de novo o par de moeda, deixar ele movimentar, tá bom? Essa linha aqui, ó, deixa ela aqui mesmo, tá? Depois eu mostro para você o que fez eu tomar a decisão para fazer a entrada, tá? Perfeito, tá? Vamos agora seguir adiante com um novo par de moeda, GBP-USD. GBP-USD fez um fundo aqui, tá? Ó, praticamente ele fez um falso rompimento aqui embaixo, retornou. Ó, aí a gente tem um topo máximo aqui, tá? Estamos observando que o gráfico ele está deixando aqui uma tendência também de alta, tá? Assim como o gráfico anterior.
Ó, está numa tendência de alta. Ó, eu vou deixar aqui marcado também uma linha, tá? Que ele pode respeitar sim aqui, tá bom? Ó, ó, ele tocou, né? E aqui ó, é uma zona de impacto, né? Os compradores estão posicionados aqui. Então o que que ele fez? Ele tentou chegar aqui, né? Deixa eu ativar o point of fix, ó. Ó, então ele tentou chegar até aqui, né? Mas os compradores já estão posicionados aqui, tá, gente? O comprador já mandou de volta, já, né? Repeliu a tentativa de chegada dele nessa zona aqui, né? Olha lá. Aí agora ele vem, faz força de novo, tá? Olha lá. Mais força, mais força, força, força. E rompe, tá? Então ele rompeu, ou seja, né? A gente começa já a imaginar que o nosso agora trade, ele não é mais de compra, né? Ele é de venda, tá bom? Ó, deixa eu colocar aqui mais uma linha para observar, tá? Ó, pode reparar que aqui é uma zona de interesse também comprador, tá vendo? Houve um respeito, um falso rompimento aqui, enfim. E ele tá mergulhando com toda a energia, né, lá para baixo. Então deixa ele, né? Essa tendência aqui fortíssima de queda. Aqui tá acontecendo a mesma coisa, né? Aqui no, você consegue observar aqui, ó, a quebra de estrutura? Consegue observar que foi aqui que ele terminou o movimento, né, de compra, né? Vou deixar aqui, ó, essa marcação. Ó, vou aumentar para cá, tá, gente? Essa linha, a gente ter uma ideia exata do que está acontecendo. E vamos observar, tá? Ó, aqui já mostra também, né, que ele está fazendo um outro desenho também, ó. Tá vendo? Ele chegou aqui, confirmou também que está fazendo um canal de alta, tá? Ele está dentro de um canal de alta, ó, bem definido. Ao contrário do período mais anterior, né, que a gente não estava enxergando nada de movimentação, tá? Ó, deixa eu fazer uma venda aqui, tá?
apesar do nosso movimento ele ter rompido aqui, certo? O meu operacional, né, que é corpo, analisar a chegada do movimento no corpo. Eu ainda acredito, tá, que ele não tenha voltado por acaso até aqui nessa região, tá? O gráfico agora, depois de ter quebrado uma estrutura, né, ele está trabalhando vendido, ok? Perfeito, perfeito. Então batemos a meta, tá, gente? Já vou fechar por aqui, ó. Batemos a meta. Você viu, de manhã cedo, fiquei 30 minutos na frente do gráfico e nem enxergava entrada nenhuma, né? Porque tinha que operar baseando lá nos movimentos do passado de praticamente horas, horas e horas atrás, né? Aí de repente, né? Eu entrei novamente, observei que ainda não estava batendo simetria, não estava batendo corpo com corpo, enfim. E aí melhorou um pouco mais, né? E agora ficou mais nítido ainda para a gente fazer a operação. Você viu? Não, né? Nem demorou muito, não é verdade? Então vamos aqui então, ó. O nosso padrão de operação abrir o mesmo par de moeda deu aí uma vantagem hoje para a gente, né? Que maravilha. Então vamos aqui explicar o que a gente observou aqui, tá? Ó, então aqui é bem simples de entender, tá, gente? Nós estamos aqui observando o passado, né? Ó, o passado ele mostra que existe um grande, um grande suporte, um grande suporte e uma grande resistência, tá? Porque daqui para cá não tinha nada definido, tá? É só operação baseada no passado. Todos esses movimentos que você está vendo aqui, ó, é tudo reflexo lá de zonas de impacto do passado. Por isso que eu não operei, tá? Eu falei, nossa, tá muito difícil. E foi assim, praticamente uma roleta russa, essa tendência aqui, né? Era uma roleta russa fazer operação aqui. E olha o tempo que ela ficou, né? Então, assim, você ia perder toda a sua energia, a sua concentração acompanhando esse movimento. E os outros pares de moeda também estavam também desse jeito, tá? Então, né, o que a gente fez? Saiu nesse momento que estava aqui e voltou depois, tá? Mas aí, nessa parte aqui, ó, ainda não tinha nada muito bem claro, tá? Não estava batendo simetria, não estava batendo mais nada. O que a gente fez? Vamos voltar depois, né? Então a gente pegou e segurou a mão e não operou também nesse momento. Só que aqui, ó, a gente começa a perceber que existe uma clareza na movimentação, tá? Então, ó, olha só que interessante. Temos um suporte, nós temos uma resistência aqui que foi rompida, que a gente já pode já usar como parâmetro, né? Olha só, suporte e resistência, suporte, resistência, resistência. O que a gente percebe aqui? Movimento de alta. Gráfico fazendo topos maiores que os anteriores, né? Então vou colocar aqui uma LTA. Ó, LTA. Opa, tá bem bonito aqui. LTA, certo? E aí do nada a gente percebe que também existe alguns suportes no meio do caminho, né? Olha só como esse, tá? E esse aqui também, ó, era uma resistência que se transformou em um suporte.
ok? Estou deixando aqui em branco para você poder enxergar melhor, né? Então vamos colocar aqui, ó. Temos um suporte aqui e temos também outro suporte. Era uma resistência, né? No passado ele era uma resistência. Mas como foi rompido aqui, ó, por esse movimento, ó, na hora que ele rompe aqui, ele já não é mais resistência, tá? Ele não é mais resistência e ele se transforma em um suporte, tá bom? Então a gente acompanhando o contexto gráfico, a gente faz uma compra, tá bom? E a gente sai vitorioso aqui dessa operação, tá? Uma compra. Vamos colocar aqui, ó. Compra, ok? E a gente sai vitorioso. Aí o que a gente faz? Abre outro par de moedas, tá? Outro par de moedas. A mesma, que é o padrão nosso, tá? E a gente analisa que o contexto gráfico quebrou a estrutura, tá bom? Então vamos lá, ó. Temos aqui uma estrutura de alta, tá? Isso aqui é só fazendo a continuação do contexto, tá? Para você entender melhor, ó. Vamos lá. LTA. Aí temos uma quebra de estrutura aqui, ó. Então o gráfico, ele vem, eu vou fazer o caminho dele para você ver, ó. Ele sai desse ponto, topos maiores que os anteriores. Aí do nada, ele vem e tenta retomar, não consegue e quebra a estrutura, tá? Então, quebra de estrutura. Deixa eu escrever aqui, ó. Quebra certo? Deixa eu tirar para cá, né? A palavra quebra de estrutura é muito grande, né? Enfim. E aí o que acontece? Ele vem, vai, bum, quebrou a estrutura. Ok, o que o meu pensamento faz? Muda, tá certo? Então essa região que era uma resistência, tá? Até aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Até aqui, ela era uma resistência, tá, gente? Resistência. Resistência, tá? Aqui, ó, ela virou um suporte. Tá bom? Por quê? Porque o gráfico rompeu essa região de resistência, então virou um suporte, tá? E quando ele chega aqui de novo, ele encontra, né, uma resistência novamente, ó. Resistência. Tá bom? Uma resistência. Aí a gente faz o quê? Na resistência? Venda. Então, olha como que a análise gráfica é incrível, né? Você analisar o gráfico, ela nos surpreende a cada momento, né? Porque quando ela quebra a resistência, ela faz uma LTB aqui, ó. Tá vendo? Depois desse ponto aqui é uma LTB, tá? Vou colocar aqui, ó, LTB. L, só um instante, LTB, certo? Então, olha só, vou fazer o caminho amarelo de novo para você ver, tá? Nessa região aqui, tá? Que a gente estava marcando. Tá? Ó, até aqui era resistência. Ele rompe a resistência. Não é mais resistência. Virou um suporte. Tá? Virou um suporte. Aí não, ele vem até aqui e retoma de novo e rompe o suporte. Não é mais suporte, é resistência agora. Tá? E a gente pega e entra, levando em consideração o contexto gráfico, que mostrou que não queria mais continuar comprado e dessa vez vendido para alcançar um determinado alvo aqui embaixo. Tá bom? E aí a gente sai vitorioso. E pode reparar que agora, né, ele perdeu o interesse de continuar vendendo
ele está lateralizando, tá certo? Olha só. Deixa eu desenhar aqui, ó. Então, vem, opa, tendência de baixa. E agora estamos observando uma lateralização. Entendeu? Então, ele já perdeu interesse de descer. Então, aqui já é outro momento do gráfico que a gente tem que pensar de outra forma, tá? Para fazer as nossas operações. Ok? Mas o mais importante é que a gente, né, deixou o vento passar, a tempestade passar. Não operamos. Se você não tiver segurança, não faça operação, tá? Não arrisque seu capital. Esperamos o momento oportuno e batemos a nossa meta. Então, hoje o dia se torna positivo, né? Você passou pela tempestade, entendeu que estava ventando muito forte, que nada estava dando certo, não estava acionando nenhum gatilho de entrada, estava muito difícil. E aí você fez o que tinha que fazer para sair positivo. Então isso serve também de motivação para você que está nos assistindo aqui, tá? Que você também possa ter essa percepção dentro das suas operações, para que você faça o que realmente importa, que é bater a meta. Tá bom? Então, encerramos aqui com meta batida, operando somente no Euro USD. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus melhores amigos.